Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, a sua família, o seu dia, o seu ano. Eu declaro que você vai ter o melhor ano da sua vida até então. 2025, ano do melhor vinho. O Senhor guardou o melhor para o final. Ele guardou algo surpreendente para nós, para este tempo, esse momento da história. Em 2025, nós vamos viver o que nunca vivemos. O extraordinário, o inédito, uma alegria, uma realização que nós ainda não conhecemos. Sim, nós já vivemos coisas muito, assim, maravilhosas, mas o Senhor, Ele reservou para nós um vinho diferente. E para isso é preciso um odre novo, porque odre novo é que sustenta, é que mantém o vinho novo. Odre velho, não. Então, nós precisamos nos tornar, se não nos tornamos esse odre novo, para receber esse vinho novo, essa alegria, essa glória, para vivermos o sobrenatural de maneira inédita. Em nome de Jesus. Creia nisso. E assim, não se prenda a nada. Não perca tempo com bobagens. Eu costumo dizer constantemente, por favor, em nome de Jesus, não olhe para a direita. Não ceda para as distrações. São muitas. Não fique com essas vozes estranhas, negativas e incrédulas. Deixe o passado. Siga em frente. Vamos construir algo novo no Senhor. O vinho acabou? Algo encerrou aí? Terminou? É porque Deus tem algo novo para você. Quando o vinho, aquele vinho que estava sendo servido acabou, deu lugar a algo surpreendente que ninguém conhecia. Então a verdade é que para vivermos coisas inéditas e poderosas, um tempo tem que se encerrar. Algo tem que terminar. Tem que acabar mesmo. E eu não entendo quando eu vejo gente, isso acabou. Às vezes tem que encerrar mesmo, tem que acabar para algo começar. Você vê que, às vezes, você não vê em construções que é preciso, em muitos casos, demolir o que está ali para levantar algo novo e bonito. Então, primeiro faz uma bagunça, não é? Parece que fica tudo bagunçado, feio, e é poeira, e entulhos. Mas depois, né? Algo novo, maravilhoso é levantado. Empreendimentos lindos, onde tinham casebres, coisas destruídas, feias. E aí eles levantam, né, empreendimentos lindos. Ou naquele lugar que tinha um casebre, eu já vi levantar uma casa linda, com um jardim lindo. Então, para algo novo ser levantado, um vinho novo chegar, aquele outro velho tem que encerrar. E o Senhor tem um vinho novo para nós, tem uma construção nova. Tem um tempo novo. Então ele vai ter que abalar, mexer em coisas que são difíceis para nós, para que fique só o que não pode ser abalado.
aquilo que é firme. Ele precisa de um odre novo para derramar esse vinho novo. E nós precisamos confiar em Deus. Confia em Deus. E não ceda para nenhuma pressão, para circunstâncias, para sentimentos, para uma emoção negativa. Não ceda para as ameaças. Porque se você for ouvir o que estão falando, são ameaças que intimidam. Eu vejo claramente a mídia intimidando as pessoas através de informações distorcidas. Eu vejo problemas intimidando pessoas. Eu vejo situações causando uma intimidação, mas você não tem que tolerar isso. Você não tem que aceitar, porque o que eu temia me veio. E o que receava me aconteceu, então eu não vou temer. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Óbvio. Observa que havia algo. E olha que Jó foi um homem incrível, mas havia algo lá dentro que ele alimentava. Um temor, um medo, uma inquietação que tirava a paz dele. Tinha algo que ele não tratou, que ele não lidou. Né? Por que eu temo isso? Por que eu estou com medo disso? Né? Por quê? Não vou aceitar isso. Por quê? Porque atrai. Você começa a alimentar sentimentos, sentimentos têm presença. Pensamentos têm presença. Palavras têm presença. Você pensa, isso gera sentimentos que vão gerar uma ação. Você começa a falar. E o diabo não precisa de ajuda, viu? Ele já faz muito bem o trabalho dele de matar, roubar e destruir. E eu vejo crentes ajudando Satanás. Porque pensam o que ele quer que elas pensem. Ele lança os dardos dele para que você pense o que ele quer que você pense. Entendeu? E aí, se você pensa um pensamento que é contrário à palavra, que eu sempre falo, se um pensamento não dá esperança a você, ele é demoníaco, porque a palavra de Deus nos dá esperança. Por mais difícil que a situação esteja, a palavra virá, ainda que o Senhor corrija, ele corrige nos dando esperança. Muda isso que eu vou te dar a vitória aqui. Então a palavra de Deus é um livro de esperança, de vida, de esperança. Se você pensa um pensamento que está roubando a sua energia, a sua paz, a sua alegria, óbvio que ele não provém de Deus. É óbvio. E eu sempre falo, pensa no que você está pensando e combata isso. Não fica aí em ponto morto, aceitando tudo que o diabo está jogando. Não pega as iscas de Satanás. Quando você lê o Elias em 1 Reis 18 e 19, o Elias do capítulo 18 é um. O Elias do capítulo 19 é outro que a gente não conhece. Sabe? Desconfigurou completamente. Era um Elias irreconhecível. Por quê? Porque quando ele deixou a ameaça entrar, ele pensou, deixou descer ao coração, ele entregou o poder dele. E aí ele agiu de uma maneira que a gente fica assim, mas cadê o Elias de sempre? Aquele não era o Elias que a gente conhecia. Porque ele deixou o medo tomar conta dele. E quando uma pessoa deixa o medo tomar conta dela, é óbvio
que ela vai tomar decisões com base no medo. E o meu conselho sempre é: não defina a sua vida em cima do medo. Quando veio a pandemia e as pessoas com aquele medo, Deus me deu uma graça, porque eu também sofri situações para me intimidar. E eu não fiquei com medo da pandemia, de jeito nenhum. Mas vieram situações para me intimidar. E que não foram pequenas. Ameaças, ataques, críticas. Os compromissos que nós tínhamos e temos, na verdade, que são altos, relacionados ao reino, né? E que momentaneamente, né? Mas qual foi a minha atitude? Não foi tomar uma decisão com base no medo que aquela situação estava causando. Porque tinha muita coisa envolvida e muitas situações acontecendo. Eu decidi tomar decisões com base na fé. E eu não deixei aquilo tomar conta de mim. Tanto que a minha força, eu percebi ela crescer. Porque quando vinha qualquer situação para me intimidar, eu rejeitava. Eu não deixei tomar minha vida. Nem medo de vírus, nem medo de ameaças, medo de como pagaríamos os compromissos, não. Eu simplesmente falei com Deus e falei com as pessoas. Eu ando com Deus uma vida inteira, eu conheço Deus. Ele é um Deus provedor, é um Deus que supre, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. O favor do Senhor é o nosso escudo protetor. Eu sei que Ele pode colocar, como diz a Bíblia, um muro de fogo. Eu vou confiar nele. Nós temos sido preparados para um momento como esse. Isso eu falei várias vezes. Várias vezes eu disse isso. Nós temos sido preparados para um momento como esse. Porque ter uma atitude de fé quando tudo está normal, caminhando com normalidade, é uma coisa. E quando tudo parece que desabou, é o fim. Né? E as pessoas começam quase que a enlouquecer. E você dizer, quando eu falava confia, quantas vezes eu fui atacada por estar motivando as pessoas a ficarem em paz, a manterem a confiança, né? Então, assim, ali deu para ver o tamanho do ódio, da fúria do mal, para destruir mesmo, com tudo. E vindo contra a igreja exatamente porque a igreja é a fonte de vida. A igreja é o canal de bênção. É a estrutura para ajudar as pessoas. Né? Não tem outro caminho. Você vê que em tempos de guerra é a igreja. Em tempos de crise é a igreja. É o canal de bênção. É o meio que Deus usa para confortar, ajudar, encher as pessoas de esperança, alimentá-las. E foi impressionante o que Deus fez. Mas se eu tivesse permitido que a intimidação tomasse conta de mim, eu tinha feito como muitas pessoas. Eu ouvi sobre lideranças, por exemplo, que fecharam as portas e desistiram, inclusive, de continuar no Evangelho. Fecharam igrejas, desistiram, ficaram com muito medo e se entregaram. Né? E o Senhor nos deu essa graça de nós agredirmos com mais força 8 cultos e ali lutando de noite. E Deus foi dando vitória ao povo, foi dando vitória a todos nós, e o nosso povo foi muito fortalecido. Deus nos guardou de uma maneira maravilhosa, sabe? As pessoas que até tiveram Covid
superaram com normalidade. Foram raríssimos os casos de morte, raríssimos, mais pessoas bem idosas, e nem todas, porque nós tivemos pessoas, eu me lembro de uma senhora de 80 e poucos anos, 87, 8, que ela fazia questão de quando era possível estar, ela queria e se manteve super saudável. Então, assim, as pessoas não beberam do espírito da intimidação, porque elas confiaram no Senhor. Elas decidiram confiar no Senhor. E nós alimentamos mais pessoas naquela época do que nós vínhamos alimentando. Foi incrível. Nossos compromissos foram pagos, nosso povo prosperou. Nós temos casos e casos de pessoas que prosperaram como nunca tinham prosperado na vida no período da pandemia, que fizeram as maiores ofertas para o reino no período da pandemia e prosperaram como nunca tinham prosperado. Viveram sonhos naquele período de horror para muita gente, para outras foi um período de grande glória. Para nós, foi um período de grande glória, de crescimento, de experiências maravilhosas com Deus. Então, assim, foi um período que o Senhor nos esticou, nos levou a crescer e revelar a nossa fé. E nós não envergonhamos o Senhor. Nós mostramos que nós confiamos nele, não temos medo de viver e nem de morrer. Porque viver é Cristo, morrer é ganho. Então, se vivemos, vivemos para Cristo. Essa é a mentalidade, é o nosso estilo de vida. Então, alimentar medo, porque estão dizendo, porque isso está acontecendo, não. E até hoje, eu sempre falo isso, até hoje, direto chega algum testemunho de gente contando do arrependimento, que perderam tempo demais, porque foram se envolver com as notícias ruins e fugiram, se esconderam, temeram e só perderam, enquanto outras continuaram vivendo a vida com normalidade. Como Isaac. Enquanto muitos estavam fugindo e se desesperando, Isaac viveu com normalidade no pior momento. E é isso que o Senhor nos ensina a fazer. Continuar olhando para Ele. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não olhe para ninguém. Não ouça outra voz. Olhem para Ele. Ouçam a voz dEle. A nossa garantia é Deus. A nossa segurança é Deus. E vou dizer uma coisa. Períodos de crise são, assim, incríveis. Porque é onde as pessoas têm a oportunidade de mostrar a fé, a confiança e romper. Deus ama operar em momentos de crise, porque fica evidente que foi Ele. A glória é maior. Então, quando o mundo passa por uma crise, ou o país passa por uma crise, é a porta de oportunidade, é a grande chance da pessoa viver uma virada na vida dela. Há uma unção especial em momentos de crise. Por isso você não deve perder. Eu não sei o que você está vivendo e para onde você está pendendo. Vá para Deus, ouça Deus, fica com Deus. E dê passos ousados, não para nada. Deus quer que você cresça. E você vai crescer. Em condições dificílimas, você vai ver. E não perca essa oportunidade. Porque eu sei que neste momento da história, muitas pessoas vão romper como nunca. Vão crescer como nunca. Você sabe por quê? Porque vai ficar evidente que foi Deus. Então, a porta está aberta. Mas estão dizendo, porque está acontecendo, porque isso e aquilo.
Alguns estão se envolvendo com os problemas, como muitos se envolveram no período da pandemia com as notícias. Lamentavelmente. Outros estão buscando, orando, guerreando, crendo e rompendo. E estão decididos a viver tudo que Deus tem para elas. Ah, acabou o vinho, é porque vem um vinho melhor. Vem um vinho melhor. Olha aqui, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Tanto é que os covardes não vão herdar o reino dos céus. O primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. Os covardes. E aí, você vai fazer parte dos 300 valentes ou daquela turma de covardes que ficaram lá no monte vendo Gideão e os 300 vencerem aquela guerra e libertarem Israel? Você vai fazer parte da libertação ou vai ficar escondidinho em cima do monte? Porque bastou uma pergunta. Quem está com medo? 22 mil foram embora. E assim muita gente tem vivido a vida, com essa postura de medo, covardia, hipocrisia, porque eu lembro no período da pandemia, era um tal de, porque a gente tem que ser prudente, é engraçado, né? Os caras, quando é para buscar a Deus, a prudência, aí eles lançam mão da Bíblia. Quer saber? Satanás não falou nada para Jesus. Ele viu o Senhor lá sendo batizado e Deus validando, enaltecendo ele. Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. E o Espírito de Deus vindo sobre ele. Onde que Satanás foi testar o Senhor? Na identidade. E usando o quê? Ele falou contra Deus? Não, falou contra Deus, não. Ele falou algo assim, fora. Não, ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia para confundir o Senhor. Entendeu? Ele fez uma proposta que ia mexer com o ego. Mas o Senhor disse não e respondeu com a Bíblia, mas dentro do contexto, porque Satanás usou fora de contexto. Então é fácil, os hipócritas, eles lançam mão de uma escritura fora de contexto para justificar sua covardia, sua hipocrisia, sua teologia falida. Então assim, por favor, seja mais esperto. Se você ficar aí ouvindo um e outro, gente que muitas vezes não tem frutos, pessoas que mostram que são descontroladas, entendeu? Que não tem uma consistência. Na hora do vamos ver, você vê sair, é covardia, é hipocrisia, é distorção. Não faz isso não, não faz com a sua vida não. Creia na palavra. Fica com a palavra. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de fortaleza, de coragem, para enfrentar o que for preciso. Lembra da igreja primitiva? Leia Hebreus 11. A Bíblia fala que o mundo não era digno daquelas pessoas que foram cerradas ao meio, esquartejadas, queimadas vivas. Suas crianças lançadas às feras, elas comidas por feras. Mas não negaram o nome do Senhor. Que cristianismo é esse? Que não tem enfrentamento, não tem cruz, não tem sacrifício, não sabe lidar com as demandas da vida, com as perseguições, com os problemas. Não. O povo de Deus sempre, o povo de Deus, quem é de Deus, é preparado para a guerra.
Nós somos preparados todos os dias pela palavra de Deus para a guerra. E se um problema chega, a Bíblia deixa claro que nós podemos enfrentá-lo. Se chegou na nossa vida, nós temos poder para enfrentar. Quando a pandemia chegou, o Senhor deixou claro que o meu ministério, tinha condições de enfrentar aquilo com sucesso. E foi um sucesso. E seja lá o que for que está aí acontecendo, o Senhor está dizendo para todos nós, você pode enfrentar e com sucesso. Eu dei a você um espírito de coragem, de amor e de autocontrole, autoliderança, autodisciplina. Se posicione como uma autoridade. Se posicione com coragem, porque Deus nos deu poder e autoridade. Faça uso do poder e da autoridade que Ele nos deu, da coragem, do amor, do autocontrole e equilíbrio que Ele nos deu. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se uma guerra chegou, nós estamos prontos para lutá-la e vencê-la. Confie em Deus. Levante-se, porque nós vamos crescer mais agora do que nunca e avançar mais agora do que nunca. E nada pode parar o povo de Deus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. O povo de Deus sempre vence, já luta com a vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha transformado vidas para sempre e que eu deixe um povo bem posicionado, cheio de vida, de força, de coragem, fazendo uso da coragem, do amor, do autocontrole, da autoridade, do poder que o Senhor já nos deu. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração e que eu deixe um povo bem posicionado, pronto para avançar e vencer qualquer coisa, porque podemos vencer qualquer coisa e cruzar o nosso caminho com o Senhor. Abençoa os nossos amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, um vinho novo nas finanças, nos negócios. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que um povo cheio de vida, de coragem, de força, de autoridade, de poder já tenha se levantado para avançar e romper de glória em glória, de fé em fé, de força em força. E dessa maneira o seu nome vai ser altamente glorificado. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos, e hoje os clamores dos meus projetos de conquistas para 2025, ano do melhor vinho. Deus tem o melhor vinho para nós, em todos os horários. Amanhã, Casa Firme, uma oportunidade única, porque quem você conhece? Que igreja que você conhece? Que fica aberta, dando 24 horas, dando oportunidade para você vir clamar, buscar. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Levante-se, vem e agarre as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Domingo, o nosso 4º jejum dos meus projetos de conquistas, e assim vamos de glória em glória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir, e se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.